tempo, a gente o aproveita o melhor possível. Esta sessão vem na continuação de uma outra que foi já em outubro passado, já passaram muitos meses. Eu vou retomar um bocadinho as ideias que deixei nesse dia e depois vou trazer umas ideias novas para discutirmos. O assunto que vamos falar é um assunto muito atual. Muito atual. Vou precisar de recorrer às ciências muito teóricas para ajudar a perceber aqui a nossa vida atual. Um agradecimento muito especial, um cumprimento aqui ao Vitor por se disponibilizar a vir cá, sabendo que ele tem trabalho aqui um bocadinho, portanto veio aqui no intervalinho. Mas é um prazer vê-lo, já não o vi há tempos. Um agradecimento a todos os presentes que estão exatamente porque querem discutir uma quantidade de pontos que eu vou tentar identificar. Aqui há quase 10 meses, quando eu passei por aqui, deixei-vos aqui 2 ou 3 ideias mais significativas. Os seres humanos são seres biológicos, com necessidades biológicas, que nunca dispensamos. Mas também somos seres sociais, com necessidades que temos de muitas coisas para vivermos em conjunto. Assim, como seres biológicos, nós precisamos de comer, de energia, precisamos de segurança. As ameaças metem-nos medo e nós precisamos de segurança. E precisamos de nos reproduzir. São 3 necessidades completamente imperativas para a nossa vida. Para isso precisamos de territórios, controlar territórios. Como seres sociais, nós precisamos de valores, de normas, precisamos de produzir sentido nas nossas ações e precisamos de as representar. Tinha-vos dito nessa altura também que todo o ser humano luta por ser autónomo, livre. Precisa sempre de ser superior aos outros. Nunca ser inferior. Procura enganar os outros de acordo com interesses presentes e nunca ser enganado. Por isso, os atores humanos precisam de representar, precisam de manipular, precisam de se mostrar cumpridores para poderem ser ganhadores. Por isso, usam estratégias. Competimos e colaboramos. E vivemos, normalmente, em comunidades. Bom, estes foram os pontos que eu cuidei de apresentar, já lá vão quase 10 meses. Hoje eu queria complementar estes pontos com uma série de propostas que eu vou apresentar. O ameaço do século XX já não é de agora, já era há 23 anos para trás, 100 anos para trás. O Amial do século XX era uma pequena aldeia de pequena propriedade rural, com agricultura tradicional, com multiculturas, o grão, o feijão, a batata, o milho, o trigo, a aveia, pronto, essas coisas todas, muitas vezes tratadas em conjunto. Nas nossas vinhas, a gente tinha as batatas, as couves, o grão e por aí, o feijão. E era uma terra de água.
é o nosso maior recurso. A gente nem sabe o que fazer, tal é a abundância de água que temos. Num mundo que está cada vez mais dificultado em equilibrar este recurso. Os empregos da época eram trabalhos, sobretudo agrícolas, alguns assalariados mais estáveis, muitos trabalhavam em ofícios já, outros trabalhavam em empregos domésticos, não eram só mulheres, eram também jovens que trabalhavam em empregos domésticos. Havia muita pobreza, era uma terra de muita pobreza. O trabalho era de sol a sol. À jorna era ao dia. O contrato era de madrugada e acabava no fim do dia. A crédito, na mercearia, ao ano. Quando se fazia a recolha dos produtos, muito do rendimento era para pagar o crédito da mercearia do ano anterior. Muito analfabetismo. Os nossos pais praticamente eram todos analfabetos. Os naturais do Amial eram homens e mulheres com níveis de fecundidade altos. Não sei, nunca ninguém ainda fez o estudo do nível de fecundidade, da taxa de fecundidade do Amial, mas era alta, muito alta mesmo. Havia muitos imigrantes que saíam do Amial. Nos anos 1920 e 30, era sobretudo para a América do Norte e do Sul. Também havia imigrantes que vinham aqui morar para o Amial. Lembram do Serafim, do Abel e de muitos outros que também trouxeram capacidades de trabalho em ofícios vários. Imigrantes ou migrantes? Imigrantes ou migrantes? Imigrantes vieram para cá, não saíam. De que país eles vinham? Quando queremos dizer saem, migram. Eu sei, mas o que me interessa saber é os que viviam aqui, imigrantes vinham de que países? Não eram Portugal. Então é migrantes. Imigrantes, mas portugueses. Pois. Lembram-me que o Serafim veio de Vila Nova de Gaia, ou ali ao pé do Porto. Ao pé do Porto. Os outros, que eram relativamente poucos, eu não sei de onde vieram, também não estudei estas coisas em pormenor. Havia bastantes ciganos que circulavam aqui embaixo, e moravam aqui embaixo durante os tempos de estadia. E, sobretudo, o Amial era uma comunidade com laços, com proximidade, com conhecimento mútuo, muito grande que tínhamos uns dos outros, muitas solidariedades e também muitos conflitos. Inevitável. Havia rituais, havia festas, havia o dia do Porto Novo, e a aldeia inteira ao Porto Novo para passar o dia na praia. Havia muitas tradições, onde a igreja e a escola tinham um papel, ou papéis, com alguma importância. Capítulo 2. No século XXI, há 23 anos para cá, o Amial tem mudado enormemente. A população hoje é constituída pelos naturais descendentes dos antigos. Já há uma população bastante envelhecida. A mobilidade permite que as pessoas circulem muito mais para dentro e fora da aldeia. Continua a haver um trabalho na agricultura, mas é sobretudo agricultura intensiva, de regaria. Cada vez há mais habitantes que trabalham noutras profissões, em vários serviços. A agricultura intensiva é muito importante, mas a construção
e o imobiliário são também hoje cada vez mais importantes no Amial. Temos muitos emigrantes que foram ficando por esses países por onde foram. Mas temos, sobretudo, um grupo cada vez maior de população de imigrantes que vieram para cá. São trabalhadores na agricultura intensiva, alguns já trabalham no comércio. Eles trouxeram múltiplas experiências, diferentes visões, diferentes valores e diferentes línguas. São vindos da distância. Nós não confiamos completamente neles. Tendencialmente, sempre que é um distante, é um estranho. O estranho traz sempre uma dose de desconfiança significativa. Nós sabemos como é que as extremas-direitas políticas hoje na Europa estão a aumentar, exatamente em torno, sobretudo, desta problemática de controle de imigrantes. Mas também aqui no Amial hoje há uma comunidade grande de imigrantes portugueses que vieram para aqui residir, compraram as suas casas. Temos tido uma dinâmica de construção relativamente significativa e, portanto, hoje o Amial já não é propriamente uma população pobre. Já temos aqui uma diversidade de situações muito, muito relevante. Entre proprietários, gestores, empresas industriais que estão aqui à volta da aldeia também, várias pessoas que trabalham em serviços, ou seja, hoje a população do Amial já não é à base dos naturais de cá. Ela é cada vez mais constituída por imigrantes que vêm para cá trabalhar ou que vêm para cá comprar casa e viver e habitar aqui. Uma característica importante do Amial de hoje e do nosso mundo de hoje, aliás, é a mobilidade. As pessoas hoje, as mudanças não é só aqui no Amial, no país inteiro. Nas últimas semanas saíram na comunicação social várias informações importantes sobre algumas coisas que acontecem no nosso país. Por exemplo, em Odmira, 76,1% da população que lá vive é imigrante, sobretudo da Ásia. Em Ferreira do Alentejo, onde foi o nosso amigo Francisco Silvestre, e lá ficaram os seus descendentes, em Ferreira do Alentejo, 48,9% da população é imigrante. Em Sinfãs, ao pé de Porto Alegre, 37,4%. No Fundão, onde há uma comunidade enorme de imigrantes, há pessoas que vêm de 74 nacionalidades diferentes. 74 nacionalidades diferentes. E o Fundão tem hoje uma política fantástica de arranjar condições para os imigrantes, para que eles venham para lá e possam trabalhar lá. E com muito sucesso. Capítulo 3º aqui da nossa conversa. As mudanças no Amial não param. Falei-vos aqui há uns meses no declínio das nossas instituições e das nossas comunidades. Hoje vou tentar falar-vos sobretudo como regenerar as nossas instituições e as nossas comunidades. O percurso é sempre uma organização que funciona bem, a partir de uma certa altura entra em declínio, aquilo que os cientistas chamam entropia, desorganiza-se e depois ou é capaz de regenerar ou então morre, desaparece. Se regenera, consegue fazer aquilo que os cientistas chamam a negentropia. O Amial tem hoje que se confrontar com esta realidade. Face à entropia das suas instituições e das suas velhas linhas de força da comunidade, tem hoje que enfrentar as mudanças e regenerar. Para isso,
Ponto 1. Precisa de identificar os problemas que tem. Os problemas que há aqui no Amial. Problemas de cada grupo populacional. Dos naturais, dos imigrantes que trabalham na agricultura, dos imigrantes que agora residem cá e têm cá casa. Quais são os rendimentos? Quais são os problemas de alimentação? Quais são os problemas de segurança? Problemas de saúde? Problemas de educação? Problemas de habitação? Identificar os problemas de cada grupo populacional e da nossa aldeia. Fundamental a gente perceber quais são os grandes problemas que temos aqui dentro. Segundo, precisamos de identificar recursos, desafios, objetivos, meios que temos. Apoios e cuidados que somos capazes de fazer. A competição e colaboração que nós somos capazes de fazer dentro da aldeia. E desta forma, sermos capazes de construir soluções possíveis. Portanto, ponto 1, identificar problemas, recursos, desafios, oportunidades, ameaças. Porque há no Amial algumas pessoas que são ganhadoras, outras que são perdedoras. E é bom a gente identificar quem são ganhadores e quem são os perdedores. Identificar prioridades. Os problemas não se podem resolver todos ao mesmo tempo. É preciso identificar prioridades. Então, aí, ir à procura, com a imaginação, construir as soluções possíveis, os apoios e cuidados necessários para sermos capazes de competir e colaborar. Não há só competição na vida. Nós precisamos muito de colaborar. Somos seres sociais. Que há uns meses já vos falei desta perspectiva. Então, ponto 1, identificar problemas. Ponto 2, começar a tentar criar possíveis soluções aos problemas que as pessoas do Amial têm. As que são ganhadoras e as que são perdedoras. Ponto 3. Com esta ajuda, mobilizar e criar movimento associativo. E criar projetos. Precisamos de criar a integração. Integrar toda a gente. Precisamos de criar identidade conjunta. A partir dos interesses comuns. E das ameaças ao nosso coletivo. Segundo, precisamos de estimular a participação de todos e debatermos estes problemas, as soluções, as prioridades e a organização da resposta. Participar e debater é uma condição indispensável. Nós, em Portugal, temos uma cultura pobre deste nível. Se calhar no Amial a gente consegue criar esta dinâmica. Terceiro, promover atividades e iniciativas conjuntas do conjunto da população do Amial. Não é só dos naturais, nem só dos imigrantes trabalhadores, nem só dos imigrantes que habitam cá. Atividades culturais, atividades musicais, atividades desportivas, gastronomia. Por que não organizar um jantar multicultural? Com estas pessoas todas que vêm de sítios diferentes, com cozinhados diferentes. Por que não fazer uma festa conjunta, com partilha de elementos da diferença que vem desta participação de todos. Quarto, prevenir
prevenir e moderar conflitos entre as diferentes. Os conflitos são uma inevitabilidade. Sempre existiram no Amial. Mas com a presença de tantos imigrantes, os conflitos são potencialmente mais possíveis. Não é? Temos que estar com atenção nisso. E é ver, como eu já referi há pedacinho, que muito do crescimento das extremas-direitas na Europa tem a ver com a presença de muitos imigrantes nas comunidades. Precisamos de gerir muito bem os conflitos entre indivíduos, entre grupos, entre interesses. Eu já vos falei que no Amial nem todos são ganhadores, alguns são perdedores. Há que estar com atenção a esses pontos. Ora, moderar conflitos implica diálogo, argumentação com razões. A vida associativa e os debates conjuntos podem facilitar muito, mas antes há que introduzir e depois há que desenvolver diálogo e argumentação. Ponto 4. Para aderirmos bem à mudança e a mudança nos fazer bem, precisamos de democratizar e de desenvolver o Amial, com iniciativas e com projetos. Precisamos de mobilizar iniciativas produtivas e inovadoras que atraiam financiamento público, privado, estrangeiro, sem medo nenhum de pensarmos que o Amial é demasiado pequenino. O Amial só pode fazer isto entrando em dinâmicas de escala, claro. Estas iniciativas e projetos que criem valor. A construção, o imobiliário é importante para o Amial, mas mais importante é criar iniciativas de produção, com inovação. Para isso é preciso formar e capacitar todos os habitantes do Amial, jovens, adultos, séniores. Para isso precisamos muito da parceria com a Escola do Amial, com as associações que possam nascer no Amial, com o aumento de conhecimento, para sermos capazes de fazer as grandes transições do mundo de hoje, a transição ecológica, a transição tecnológica, a transição digital. São transições que estão aí em grande atividade no nosso mundo e nós precisamos de capacitar os habitantes do Amial para fazer face a estas transições. Precisamos de formar e capacitar os imigrantes que chegam. Precisamos de ensinar português. Só uma parceria com a escola e com associações é possível para promover esta dimensão, para que os estrangeiros não sejam os eternos estranhos, mas sejam capazes de se integrar cada vez mais na força de vida do Amial. Precisamos de redes de apoio à geração sénior. Muitos dos nossos naturais do Amial estão a envelhecer. Precisamos de uma parceria, reforçá-la com a Santa Casa da Misericórdia, o lar que esperemos para que entre em dinâmica quanto antes, e a presença de um lar, se calhar, ajuda a pensar uma residência de séniores ou um apoio a atividades de séniores para diferentes serviços
e até para apoio à mobilidade de alguns dos nossos séniores. E por último, se calhar, nesta dinâmica de mudança onde tudo está em aberto, mas onde há coisas que são possíveis, desde que a gente crie as condições para isso, eu acho que, pelo menos, os naturais podem dedicar-se a uma tarefa relevante, que é construir a memória do passado do Amial. Com o apoio dos jovens. Os idosos dão o seu testemunho, contam as suas narrativas, se calhar fazem escritos à mão, mas os jovens podem transformar isso em digital e facilitar a vida para termos uma publicação que fique disponível para ir construindo o Amial. Não é só do futuro, é um Amial que mantém as raízes do passado. Esta memória não é muito difícil. Não é muito difícil. Eu fiz aqui uma possibilidade de testemunhos ou de textos que podem ser escritos. O rio, as fontes e o mar. Visto aqui do Amial. O rio foi um centro de atividades fantástico da nossa vida de infância. As fontes, temos nascentes um pouco por todo lado aqui no Amial. E o mar. A agricultura, a qualidade de vida e a culinária, a economia do Amial. 3. Tecnologia e as profissões, os ofícios, os empregos em que a população do Amial trabalhou. Ponto 4. Identidade da aldeia do Amial. Interações com o exterior. Ponto 5. A vida, os nascimentos, as doenças e as mortes que aconteceram no Amial. Na tal comunidade de população dos naturais. 6. A família, os vizinhos e as solidariedades que tínhamos aqui no Amial. 7. Competições e colaborações, conflitos e violências que havia aqui no Amial. 8. Festas, convívios, rituais e costumes, inclusive o dia do Porto Novo. 7. Competições e a noite já. Festas, convívios. 9. Atividades e lugares de desporto e de tempo livre aqui no Amial. 10. Transportes, caminhos e trocas económicas que havia no Amial. 11. Água e saneamento. 12. Migrações, os que saíam e os que entraram. 13. A escola, o estudo e a cultura. No Amial, claro. Nós íamos para a escola do Ramalhal. 14. Os franciscanos e a religião no Amial. Portanto, daquilo que eu fui pensando, emergiram estes 14 pontos, que podem ser muito menos que estes, mas podem juntar muitos outros mais. E um dia nós poderíamos reunir esta memória do que foi o Amial e publicar. Não tem que ser numa editora, podemos hoje com muita facilidade fazer uma publicação de 5 exemplares ou 10 exemplares, termos expostos isso aí em centros aqui ali na nossa adufa ao pé do rio, ou noutro lugar qualquer, ou aqui neste Centro Cultural do Amial. Portanto, iniciativas há múltiplas possíveis. Eu deixo aqui apenas um conjunto de ideias que podem mobilizar
aqueles que acharem que é relevante. Os jovens são fundamentais por serem envolvidos nisto. O nosso amial antigo são as nossas raízes. A gente não quer que morra. A gente não quer que morra. E, por outro lado, não nos podemos fixar no amial que conhecemos aqui há umas décadas atrás. Esse amial não existe mais, nem vai existir mais. O nosso amial hoje é uma construção social que comporta estas populações que eu referi. Pronto, são as ideias que eu resolvi trazer hoje aqui para a nossa conversa. Olha, posso adiantar o A fonte do amial deram cabo dela. A fonte do amial deram cabo dela. Mas temos cá muitas, temos cá muitas fontes. O que é pena, Mas já vamos é que falar. numa Assembleia destas, o que é pena que numa Assembleia destas não tenha havido mobilização, porque está a falar para pessoas que já estamos mais para lá do que para cá. O que interessa, não, temos de ser realistas. Mas é verdade. O que interessa é trazer justamente essa juventude. Porquê é que não foi, desculpem uma crítica, porquê é que isto não foi organizado justamente em colaboração com as escolas ou com não sei, associações, que existem associações ali no Ramalhal, ligadas à igreja, não sei, desculpem, eles fazem teatro. Se esta aldeia tem uma tradição comunitária que tem, eu lembro de criança, eu já estou assim, há meio século que estou fora da aldeia, mas foi criado aqui, foi movimento comunitário. Ok? Isto foi, eu lembro que tinha 14, 15 anos, 16, fazíamos as festinhas bailaritos e não sei o quê, para arranjar dinheiro para aqui. Portanto, já existe uma tradição comunitária nesta aldeia. A sociedade transformou-se, a aldeia também se transforma, é natural, não é? Nós vemos o mundo transformou-se. O amial já não é praticamente uma aldeia, vai ser um subúrbio de Lisboa. Isto é a minha visão das coisas, porque eu vejo em Paris, é o que aconteceu exatamente. As cidades. Agora, é efetivamente o aspecto comunitário. Não ser perdido é o que faz manter uma certa saúde mental também da própria população, não é? Porque, efetivamente, eu que tenho um olhar exterior, tenho visto as transformações que vão existindo aqui. O próprio medo que falou, o medo do estrangeiro, isso em todo lado existe, não é? O medo do que vem do exterior é sempre culpado. O imigrante é sempre culpado de todos os lados. Mas uma coisa, eu ia pedir só um favorzinho, como eu vejo que a sua comunicação é relevante e se calhar se vai prolongar, como eu sei que o Vítor precisa de sair, sim, eu vou, se não se importa, eu daria a palavra, mas depois logo a seguir. Então, boa tarde a todos e a todas. Agradeço muito esta oportunidade de intervir, porque, como disse bem, eu tenho o serviço, como sabem, eu sou padre e franciscano do Varatojo, tenho aqui um bocadinho uma missa lá, no nosso padre sempre a correr, mesmo aos fins de semana. Eu quero felicitar a Luísa e os seus colaboradores nesta organização. É muito importante que se faça com este espécie de intenção e com este tipo de participação. Felicitar e agradecer ao nosso professor José Fialho, aqui para nós é o Zé da Rita, né? Aqui como eu sou o Zé da Teresa, vocês não sabem quem é, que era a mulher do Zé Tomás, eu sou, acho que vocês são como eu, amialeiros, não sabem? Há um ou outro que é capaz de já ser amialeiro, não, a gente é amialeiro, e é amialeiro não é amialeiro, nós somos do amial, não é do amial. Foi que há umas décadas já, um homem ali, Humberto que via no Jornal Badaladas, num estúdio, portanto, a dizer que isto não era ameal, era amial. Então, os argumentos dele é que era uma terra de amieiros. Vocês nem sabem o que é um amieiro, pois não? Eu não sei. Sabemos. Eu nunca vi cá amieiro nenhum. Agora vi foi. Não, mas havia alguns. É por isso que nós somos uma terra de água. Mas sempre vi foi os escritos antigos de ameal. E sempre vi que o ameal não era só aqui, é os ameais. Há ali os ameais. Sim, senhor. Irás ao castelo. Há as ameias do castelo, não é?
É mais natural vir de ameias do que de amieiros. Mas não faz sentido. Eu sou do Lumiar lá antigo. E disto que o Zé está a dizer, eu vi ali a lista e disse, ei, eu tanta coisa que não sabia dizer sobre aquilo. Pena não ter tempo que eu vinha cá ter umas coisinhas. Mas há dois temas. Primeiro é, vamos lá ver se vocês são mieleiros ou não. Quem sabe o que é sarapias? Sarapias é uma saca doce. Sarapias. É porcaria? É uma pessoa que sabe. Quem mais é que sabe? Sarapias é o escamento das galinhas. Esta palavra eu tenho feito um teste em muitos sítios. Só conheço o mial. É uma palavra de origem árabe que quer dizer isso mesmo. Nós éramos e somos uma população, digamos, de origem árabe muito marcada. Aqui ao lado da gente, havia no tempo muito antigo, ali no Pisão, uma comunidade judaica dos judeus que fugiram no ano 70 de Israel para a Península Ibérica, foram várias comunidades aí no sul das Espanhas e também em Portugal. Ali assim, nas Ordinhas, ou como é que se chama ali ao pé de Sintra, e ali no Pisão também havia. E nós aqui somos fundamentalmente árabes, e eles ali, o núcleo inicial, depois também foi-se misturando, eram judeus. Assim. E então nós já tínhamos uma coisa, e eu vou fazer uma sugestão aqui. Uma coisa que talvez vocês, muita gente a lembra-se bem. A gente, nós a mialeira, sabe como é que a gente chamava, como é que a gente dizia? A mialeira, como tripas de carneiro. Ramalheiro, como tripas de carneiro, balabara, com merda aquerada. Por que a gente dizia isto? Porque eles eram de origem judaica e tinham na tradição de alguns, eventualmente até ao nosso tempo, uma tradição mais antiga, comer exatamente o cordeiro pascal e as tripas tinham no carneiro, bem lavadinhas e muito bem. Mas a gente, os mouros, sarracenos, a gente não gostava nada deles, era poderada da meia-noite. Ainda hoje, na Vila Facaia, no Amial, e parece que também na Avenida, um pouco quando se refere aos amialeiros, é sempre com aquela ideia de como tripas de carneiro. Não se confunde. A mialeira é a mialeira, a mulher é a mulher. Eu sou amialeiro. Sou amialeiro e conheço o amial daquele tempo. Mas não conheço as pessoas, os nomes das pessoas. Eu conheço as alcunhas das pessoas. Minha mãe é a Teresa, minha pai é o Zé Tomás, que era o Zé Danilo. Uma das coisas que temos que fazer é as alcunhas do nosso tempo, aqui no Amial. Já desde ali, ainda bem que já tem. As alcunhas definem a mentalidade das pessoas. Por exemplo, ali no Alentejo há uma terra chamada, há uma terra que é a Marlexa e Safara que é ali ao lado. Eu sou pregador de Safara há 54 anos, até já fui condecorado como medalha de ouro da Câmara de Moura por ser o pregador ali há tanto ano. Só como a Câmara Laica Comunista não podia dizer que era por ser pregador, ou era por promotor cultural. E lá na Marlexa eles põem a toda a gente. O prior de lá, naqueles de patina, Padre Alto, Gris e tal, sempre patina preta. A alcunha dele era o chapéu sem varetas. Eu acho que estava bem visto. Chapéu sem vareta. Cada uma daquelas coisas tem histórias sobre o rio, dizendo ali ao pé da Azanha, havia lá o Pego, não era desde o ano. Uma vez estávamos lá todos, estava uma coisa, estava 4 ou 5, e ali todos contentes, todos nus, lá, estávamos ali a roupa. E a minha mãe, a outra, era amiga dela, estava no rio, lá no lavador, lá no rio. E ao pé da fonte do Castanhal, fonte de Santo Antônio. E às tantas, há uma ordinária qualquer, que é a palavra mais habitual, foi lá dizer, olha, o teu filho está ali a tomar banho, olha. Elas ficaram cheias, daí aparece lá a Teresa do Zé Tomás, mais outra qualquer, com um vinho, uma forma de Isso, pá, que era boa. Ele foi agarrar na roupa da gente todos, ficamos ali no já amanhã. E eu cheio de vergonha aí, com o milhão fora todo. E ela, quer.
Estas pessoas, existem montanhas de histórias que fazem parte da forma da vida comunitária, da culturação que era feita por uma família só, que era o povo daqui. Os filhos, eu não era filho só de Zé Fumaça, era filho de toda a gente. Filho uma coisa, vou tirar a tua mãe. Mas eu fui batinar com 11 anos, meu filho não era parte, fui aprender matemática depois, incluindo as malandrices. Eu há algumas sorte que eu depois posso contar. Mas não vou contar agora. Hoje a minha vida aqui é sobretudo para me congratular pelo facto disso estar a acontecer no Amial. Estar a acontecer com esta perspectiva. O Amial que foi, o Amial que é, e o Amial que deve ser. Não é sequer aquele que nós queremos ser, aquele que deve ser. E verdadeiramente o Amial, entre outras coisas, tanto que pode ser, mencionou, eu gostaria de salientar exatamente esta. As migrações os migrantes, que são os portugueses que vieram para aqui, vinham para aqui, os emigrantes, daqui foram, a minha família hoje, a maior parte da minha família hoje, são os portugueses. Não têm nacionalidade portuguesa, têm nacionalidade luxemburguesa. E são netos da minha irmã, da Miranda. Muitos portugueses, sabe, foram para a França, para a Jaime, essa gente toda, não é? Outros foram para ali para a quarta. De tal maneira que, bem, depois eu conto outras coisas mais rápidas. O Amial hoje vive uma realidade que é particularmente de uma comunidade de acolhimento de imigrantes. São imigrantes na terra deles para aqui, são imigrantes na nossa, porque eles vêm para aqui. Imigram. Ora bem, portanto, tem que ser o Amial hoje, virado ao futuro, e na organização de uma comunidade que é plural. É o Amial, é uma unidade, é uma comunidade, mas pluralista. Várias religiões, várias crenças, ou nenhuma, várias línguas, vários feitiços, e temos que encontrar formas de integração. E julgo que, até pelas ideias que o Zé já aqui apresentou, era importante organizar aqui momentos de integração das várias comunidades. E nós dispomos de bons espaços para isso, incluindo este espaço aqui. Fazer que coisas não sejam as várias comunidades, os nepaleses, os indianos, os estes, os aqueles, estão aí, e promover coisas que aqueles têm na dia, agora no Santo António, no Baratoso, no Claustro do Baratoso, realizaram lá umas cantorias em que estavam gente de várias comunidades. Foi lindo. Pero umas fazer o bailadinho deles, não há gente ninguém, outro hotel, uma coisa linda. E eles estavam felizes, via-se a felicidade deles por estarem. Nós, os portugueses, quando estávamos em França, criámos, e ainda bem, as nossas associações, os nossos Casa de Portugal, aqui e ali e tal, depois os bailaricos, as sartinhadas, essas coisas. É muito importante fazer, entre eles fazerem as suas coisas, mas depois serem coisas conjuntas com a comunidade onde eles estão. Eu hoje estou a falar um bocado escrita, daqui uma placa, para quem errou a partir de 4 dentes, tem aqui uma placa em casa às vezes salta. Daqui uma duas semanas já não tem. E então, tomar a consciência que o Amial hoje é fundamentalmente uma comunidade de acolhimento. Acolhimento é ser daquele povo bom que sempre fomos e que recebe bem aqueles que venham. Por isso, saudamos, bom dia, boa tarde, olá, também, que tal. No nosso tempo, um tipo passado por nós sem dizer bom dia, era um animal, não é? Olha aquela coisa, não é? Essa gente, precisa pelo menos ter um sorriso, era lá, estavam tempos e tal. Julgo que nós fazemos isso cá, mas é bom ensinar os vossos filhos e netos a fazerem isso. Não, são pessoas como nós, com famílias, com dificuldades, que vão aqui trabalhar, ou para alguma coisinha para mandar para cá, para fazer uma casa, ou para os filhos irem para a escola, não sei o quê. E a gente tem que ver esta gente, homens e mulheres, sobretudo como se fôssemos nós, na situação deles. Portanto, eu julgo que era muito importante ensinar às crianças que eles são pessoas como a gente, são mileiros. São mileiros. Não nasceram cá, mas são mileiros. Como os outros migrantes que vieram do interior, ficaram mileiros. Se o Loucurus era mileiro, não, porque o Abel, à frente dele era, e vários, já o Serafim, essa gente assim, que você já fora. Mas, portanto, a minha primeira, como disse, se tivesse
mais tempo e eu, a outras oportunidades, gostaríamos de desenvolver como fosse vários destes temas. Mas o primeiro é apoiar o Zé por aquilo que disse e por ser dado saliência a este aspecto da o amial é hoje uma comunidade de acolhimento e tem que assumir isso com grande força. Okay? A segunda é enriquecer aquele elenco que ele ali fez, várias histórias, com dois aspectos. Um é os ditos, os provérbios e as histórias que se contavam. Onde é que era a minha mãe, com triplas carneiro, mas começa havia tanta, não era? E a feira da lua? Ora, estava às vezes a dizer, São Gironde, não era? Santa Bárbara faz filhote, São Gironde é que as come, não era mesmo? Quando São Francisco há um rabisco. Várias dessas coisas que são daqui da zona que se traduzem o pensamento do povo. E de um povo que é vindo de orgulho, ou de cultura e de origem árabe. As medicinas da nossa juventude popular eram árabes. Tirar o sol, um pano, com água, a leste do sol, não é? Isso é medicina árabe. O azeite para esfregar a barriga, não é? É para cidreira lá, é mais ou menos que ainda passava. Era mais bastante dessa coisa. Um cesto de uma panela com chifre, um peito tipo forte, estas coisas eram valorizadas por palavras que sejam daqui, palavras de origem não celta, nem romana, nem daquelas que o povo aqui falava e se calhar ainda fala com serapês, mas além de serapês pode se dar outro. É muito interessante ver para podermos analisar. Esta questão das canções que se cantavam. A Cantiga das Almas, por exemplo. Eu fui lá para o Nelo André, noite, a gente tinha um medo daquilo, não era cantar aos mortos as almas, cantar as almas. Isso é muito interessante. Era também a Salação da Velha, não era? A Salação da Velha, essas tradições são muito interessantes, culturalmente, têm um grande sentido. E alguns dos mais... Ainda cheguei a fazer. Quando é esse cantar? Ainda cheguei a fazer. Eu não sei o que era na parede. O problema é que tinha medo daquilo que era uma coisa por mais. Mas havia muitas dessas coisas. Rezas que se faziam para os animais, estavam as vacas com a parir, faziam umas rezas, não era? Então havia ali um martelo especialista. Além de outras questões, as histórias que se contavam. Eu lembrando das histórias que os nossos pais nos contavam. Os João Soldado, isto, aquilo, histórias antigas, que traduzem ou ajudam a compreender o que é a cultura do povo. Eu, nessa coisa dos imigrantes, sou particularmente sensível, porque praticamente fiquei a minha vida, exatamente aos portugueses que estavam lá fora, às comunidades que estão por esse mundo fora, português. E, claro, trabalhei muito outra coisa, bombeiro, mutualidade, misericórdia, fui um bocado de tudo. Mas a primeira atividade na sociedade civil que eu tive fui presidente da Caixa Central de Segurança Social dos Migrantes. E nessa coisa... Já, logo também foi. E fundei depois o jornal dos Imigrantes, Voz de Portugal. E eu fundador, com o Paulo de Moraes. Trabalhei muito nisso. Presidia 14 delegações em nome de Portugal para negociar com os outros povos, outros países, convenções e acordos de segurança social para proteger os direitos dos trabalhadores lá. O Luxemburgo, na França, na Itália, nos Estados Unidos, foram 14 países que eu negociei. Alguns até com cenas bem emblemáticas. Já era a seguir ao 25 de Abril, por exemplo, eu estava no Luxemburgo, onde a comunidade portuguesa era bastante grande. Só na construção civil era quase 80% portuguesa. E a população em geral chegava a ter quase 30%. E então, eu fui, e os negociadores do lado deles eram presidentes por um tipo alemão que se chamava o Sr. Euler. E às tantas começava a discutir, a preparar para tudo. E eu levava daqui a intenção de assim, não, os filhos dos portugueses têm que ter o mesmo abono de família dos filhos do luxemburgueses.
Eles fazem o mesmo trabalho, estão na mesma terra, porque é que os filhos são filhos de portugueses, têm um bom de família mais baixo, não tem nenhum. Fizemos ali uma guerra, e eu, às tantas, eu disse, bom, como não conseguimos chegar a acordo sobre esta matéria, não tem problema nenhum, a minha delegação e eu vamos embora amanhã de manhã e as pessoas não continuam aqui no setor. Eles ficaram no arrasto. Sempre que eu ia no ver por exemplo, era o José Tomiel, estava a falar. À noite fui jantar com o Ministro do Trabalho na casa dele, a mulher é que nos servia, o olho meu e o Ministro do Trabalho, e no dia seguinte eles aprovaram e saiu exatamente isso. Aliás, a Convenção de Segurança Social entre Portugal e o Luxemburgo, antes de entrar na União Europeia, está assinada por mim. Em nome, exatamente em nome de todos os portugueses. Mas julgo que fez muito bem mencionar isso como um dos pontos importantes, as migrações, quer os migrantes, quer os imigrantes, quer os emigrantes. Há umas histórias lindas que eu queria contar sobre várias coisas, mas neste momento a minha primeira intervenção é só para ter isto. Eu sou amialeiro, gosto muito de ser amialeiro, acho que eu vou defender da nossa história. Meu filho patrão tem a obra dele completa, publicada em 3 volumes, conhece sempre os 3 volumes do meu filho. Não. Vou só oferecer. Que é uma referência, sabe porquê? Porque eu li em francês referências do seu tio. Pois não, meu filho. Eu também sou académico da Academia Portuguesa de História, mas sou académico honorário. O meu filho era académico de mérito. Quando ele morreu, a Academia publicou, a Academia, 3 grossos volumes com uma obra do meu tio. E os trabalhos do meu tio foi exatamente a história do Ramalhal e colonial e da sua cultura. Onde é que isso é? Eu tenho alguma, isso não se deve. Pode ser, eu vou mandar depois dar aos meios. Eu tenho a curiosidade de saber, relativamente aos postos de judeus aqui na região, porque essa história das Termas de Carneiro, a mim contaram outra versão, que foi no tempo das invasões francesas, quando o São Lourenço, seria ali no cemitério, teria sido transferido durante as invasões francesas para o Ramalhal. E que daí teria sido transferido não, depois foi no terremoto é que foi. A igreja foi destruída com o terremoto ali em São Lourenço e então começaram a ter missa na ermida. Portanto, eu pensei que essa, o que eu tinha a saber, a versão que eu tinha é que, devido a essa transferência de freguesia, passaram a fazer os batizados e tudo isso, e os registros, e muitos registros apareceram no documento, não é? Que criou essa rivalidade entre as duas. Não, isso é muito anterior. É anterior. É Interessante saber isso. Mas a minha lei não usaram nada de ir de São Lourenço para a Semana da Rua. Mas tinha caído do Gonçalo. Mas essa então, como a igreja de São Lourenço já tinha ali perto do cemitério, não é? Ou se entravam de mortos nas igrejas, ou ali ao lado, ficou o cemitério e ainda bem. Os ramalheiros dizendo cá só querem a morte. Eu sou amigo do ramalheiro. O que é que foi? São amigos, nem se pensa para tanto. Você vai contar, vai deixar Isso é que eu não disse. Ganhar uma comunidade. Até depois foi o trabalhar, a ver se eles suscitam, não é? A ressurreição é evidente, a unidade mais evidente. Hoje, mas quem ouviu pensa que está Não, toda a gente sabe. Então não sabe. Vai ao trabalhar, quando ela estiver para lá, vai ver se eu digo mal dele, está quieto? Vai à bom, parabéns, felicidades, Zé, parabéns, felicidades. Um grande abraço para vocês todos, vão sentar mais um bocadinho a ouvir e estou livre para vir cá nos mulheres. Vou enviar para outra. Tenho 86. Vou fazer este mês 86. É no dia 25. Pois é. É, não é? Temos os queixos de partida, está tudo muito bem. Muito obrigado. E ficou aqui o compromisso de escrita das memórias antigas que o nosso amialeiro vai cumprir.
Não é descrever, não tem que entrar tudo. Uma coisa. Não, são coisas que podem ser pequenas. Podem ser pequenas. Mas eu acho que o contributo de todos nós vai ser muito relevante para fazermos essa publicação que fica com a nossa memória das nossas raízes. Terá que ser um levantamento junto das pessoas mais antigas, porque os mais novos já não têm isso. Não, mas... Eu sei que já há investigadores a trabalhar nisso. Não, Mas há aqui áreas onde a gente não tem, assim, tantos especialistas. E tendo nós um especialista da terra, é mais fácil. Obrigado. Então, para seguir a ordem em que estávamos, ia dar a palavra à nossa interventora. Não, mas é curioso porque eu ia justamente falar naquilo que falou relativamente às populações, não é? É verdade que tudo é estranho em Portugal, os estrangeiros que chegam por aí, que é quase uma novidade, na verdade, e o medo do estrangeiro, isso não é daqui, isso é eterno, isso foi desde sempre, não é? Toda a vida foi assim. E, efetivamente, eu noto nas pessoas esse receio permanente. E, efetivamente, se nós, até já falei aqui com uma amiga sobre esse caso, pensasse de forma cá, era isso mesmo que ia fazer, era criar ateliês de trabalho com essas pessoas. Porque a nossa população, em Portugal, não só aqui, em Portugal, é uma população completamente envelhecida. Os jovens partem. Nós temos estatísticas que saíram de ontem no jornal, de grande porcentagem de jovens que têm partido. Nós precisamos desses jovens que estão a chegar, porque quando for necessário pagar a reforma das pessoas que estão aqui, não há pessoas para pagar essa reforma. Portanto, essa integração é uma integração que se faz também na aproximação do outro e que, se forem feitas atividades em que as pessoas se descobrem, se falou na questão da culinária, por exemplo, como é que se faz essa abordagem? Não é muito evidente. Porque creio eu que há muitas pessoas de passagem também. Isso também não dificulta um pouco o problema, não é? Mas nós temos atualmente um movimento que é assustador aqui, que é a rejeição do estrangeiro que vem fora, e só nos vai suicidar, só nos vai destruir completamente. Quem observa a história e vê nos maiores conflitos como é que eles foram gerados, é a partir destas problemáticas. Portanto, nós começamos a ver, em França agora, um problema que nunca existiu na história da França, que é o problema da extrema-direita, e vemos também um núcleo pequeno, como a nossa terra, também surgir isso. Portanto, não da mesma, felizmente, da mesma dimensão, mas que tudo isso tem a ver com o medo do estrangeiro, com o receio. Ora, o homem viajou desde sempre. As fronteiras é muito complexo dizer. É difícil. Eu trabalhei com a polícia do ar nas fronteiras e eu, portanto, conheço bem por dentro também esse tipo de problemas. Quando se faz guerra nos outros países e que as pessoas precisam de alimentar os filhos, eles precisam de ir procurar, tal como os portugueses daqui fizeram em relação a outros países. Era um país pobre, assinalou, um país pobre, em que as pessoas tinham dificuldade. Eu lembro, eu e poucas mulheres, as primeiras a irmos estudar. Okay? Portanto, efetivamente, o nosso país estava, a minha mãe chegava a dizer, mas estava um bocado avançado. Não estava, por isso é que estava atrasado. Portanto, isso deu-se agora, a democratização da instrução, para bem de todos, penso eu, e, portanto, ir junto desses jovens, tentar captar essas energias para fazer este tipo de trabalho da integração, do conhecimento do outro, para que não venha mais tarde a acontecer os problemas que nós vimos com, sei lá, e eu vou até ao Hitler, não é? Que é assim, devagarinho, sem dar conta, que as coisas acontecem. Portanto, isto é o meu sentimento. Eu, honestamente, estou muito assustada com o que se passa no mundo. Muito assustada. E não é a minha pequena aldeia que me preocupa. Também me preocupa, porque eu gosto das pessoas, embora hoje só conheço os velhos, os mais velhos, os novos já não conheço quase ninguém, não é? Mas, com a experiência que eu tenho da vivência no estrangeiro, eu vejo que Portugal é um país à beira-mar plantar, como nos foi dito, não é? Mas que hoje os problemas já vão
se alastrando como tentáculos um pouco por mundo. E isso nós temos que estar atentos. Pronto. Era basicamente isto. Aquilo que a Vítor Lombices assinalou, que eu acho maravilhoso, eu próprio vou tentando, às vezes, falar com uns e com outros, só a nível pessoal, colher todas estas riquezas que nós temos de transmissão, de vocabulário, tenho isso em relação a outras regiões de Portugal, por facto de ir para fora. Eu hoje leciono, estou no sentido contrário, ensino português a franceses, alemães, pessoas de todo o mundo. Portanto, tenho a missão no sentido contrário, não é? Se eu estivesse aqui, juro-vos que faria isso, quer dizer, porque eu acho que é isso que faz a abertura do mundo, a língua. Se as pessoas que aqui estão não comunicam, é porque eles também não conhecem a língua, a maioria, não é? Portanto, há muita coisa a fazer. E seria para o enriquecimento de todos. Onde eu vivo, há pessoas de todas as nacionalidades. E eles fazem, ainda antes de eu vir, fizeram uma festa de pessoas de montes de nacionalidades, tudo junto, cada qual traz um prato do seu país, não sei, e são práticas que depois faz com que as pessoas se conheçam, porque o que faz com que se desconfiem do outro é a falta de conhecimento do outro. Portanto, ele foi um pouco ao encontro daquilo que eu tinha vontade de dizer. Eu vou ter que me ir embora, mas eu agora queria aproveitar e mandar dizer, até para ti, Luísa, e para quem é o organiza este movimento, talvez fosse útil sugerir que deste movimento se crie uma comissãozinha, 3 pessoas, não sei se já existe, não, do contacto entre a nossa comunidade nativa e estes que vêm. Alguém que fala com eles, porque vocês têm um chefe, quem é que representa cá a comunidade, vocês são o dono, como é que o povo cá vos trata? Sentem bem acolhidos, sentem mal tratados, o que é que vocês se queixam? O que é que vocês gostam mais? Tentar fazer exatamente esta comissão de integração. Virou o nosso trabalho, etc., resultou na criação do movimento de acolhimento das comunidades migrantes. Provavelmente já tem, mas não importa. Eu quero dar um abraço ao Zé, tenho muito de ver a todos, peço desculpa por tratar a questão. Destas duas intervenções eu quero realçar a ideia de que uma certa dinâmica associativa é indispensável. Estas coisas todas que aqui estamos a falar não acontecem só porque uma pessoa pensa assim. Tem que se criar algum movimento, alguma associação, alguma organização mínima. Não precisa de uma coisa complicada, mas precisa de haver responsabilidade. De outra forma, não é possível fazer este trabalho. Não sei. Desculpa. Não sei. Parabéns a todos os que estão aqui, pela universidade que tiveram a ouvir, mas eu não sei se Um bocadinho mais alto, por favor. Muito obrigada pela palestra que nos proporcionou. É uma mais-valia, uma rica valia que a nossa escola tem, a nossa escola, a nossa terra tem, a nossa... Eu nem consigo pensar só na minha. Para ser honesta, 99% das coisas que foram aqui ditas são aplicadas ao Amial, ao Ramalhal e por aí fora. A única coisa que eu quero dizer é que, para resolvermos qualquer um dos pontos que foram aqui apresentados, tem por base uma coisa que até falhou aqui e agora entre nós. Se nós olharmos para esta sala, não é preciso sermos dotados de grande inteligência para verificarmos que deve ter havido problemas de comunicação. Não se consegue resolver qualquer problema sem que haja comunicação. Tenho muita pena que esta palestra não tenha sido ouvida, ou que esta sala não estivesse repleta, ou mesmo de jovens, e não só jovens, todos nós fazemos parte da comunidade, todos nós
somos elementos desta comunidade e todos nós temos algo a dizer. Portanto, a comunicação que falhou aqui, eu devo dizer que no Ramalhão, à mesma hora, e numa freguesia em que, na verdade, são tão poucos os momentos enriquecedores como este que nós acabamos de assistir aqui, são tão poucos, e logo, por azar ou por falta de comunicação, ao mesmo tempo, houve no Ramalhão algo que foi lindíssimo, que foi a comemoração do 25 de Abril, e que trouxe um conjunto, um grupo, que declamaram poesias dos nossos maiores escritores, que cantaram canções do Zeca Afonso, de todas as pessoas que são, efetivamente, referências do 25 de Abril. E que coincidiu com esta palestra. O que é que eu fiz? Eu queria muitas duas coisas. Fui ao Ramalhão, estive no Ramalhão e depois vim-me embora. Depois vim-me embora, deixei aquilo assim quase a meio e apanhei isto aqui quase a meio. Mas estou muito feliz por ter vindo. Portanto, quero agradecer o trabalho que a Luísa desenvolve. Quero agradecer ao professor por estar aqui connosco e pelo trabalho que apresentou. Mas na base de tudo isto, seja ele qual for, está a comunicação. Eu perguntei, aliás, disse ao Presidente da Junta: olha, é lamentável que a esta hora esteja a haver no ANIAL uma palestra sobre um assunto que é tão importante. Não podia fazer nada, isto já estava marcado há 3 meses e aquilo fez uma coisa em cima da hora. A única coisa que quero dizer é assim, e não vou repetir. Quero agradecer o momento que passamos aqui, tudo que ouvimos, mas efetivamente, se nós não conversarmos com o nosso colega do lado, com a nossa família, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos conterrâneos, não vamos conseguir ultrapassar nenhuma dessas situações. Muito obrigada. Não é fácil. Ou então o horário. Não é fácil um movimento, criar um movimento associativo, mobilizar as pessoas para debates, mobilizar as pessoas para projetos. Não é coisa fácil. Implica que haja sempre um núcleozinho duro de entusiastas que percebem a relevância do problema e que são capazes de ir criando as condições para isto expandir. Claro que esta proposta que eu estou a fazer não se pode reduzir a uma iniciativazinha. É um espírito que se deve criar. E por isso é que eu chamo o movimento. E um movimento que tem que ter alguma organização de fundo. Não tem que ser só um grupo, podem ser redes de grupos com interesses diferentes. Mas eu não estou a dizer, eu também não estou a culpar. Não sou. Eu sei que isto foi tal qual, eu pensei que isso era a minha prima, é tal qual. E depois tem que também pensar em trazer os jovens, os nossos netos, os jovens que temos perto de nós. Mas, inclusive, fui eu que enviei os e-mails. Eu enviei e-mails para todas as juntas possíveis e imaginárias, todas as juntas de freguesia da nossa zona e arredores. Eu tenho noção que mandei para 15 juntas de freguesia. Mas talvez que o horário também não fosse. E, aliás, esta situação do Ramalhão, nós não sabíamos mesmo, e até falei isso com o Lionel, que nós só soubemos, já tínhamos isto, já estávamos a distribuir os panfletos, só tive conhecimento no Facebook, no dia que também o Lionel viu, e já foi há uma semana, só vemos do Ramalhão. Mas mandei para as juntas para no Facebook e das plataformas sociais, o Ramalhão também publicou a situação deles. Não há comunicação. Pois. E já está publicado há um tempo. Já, sim.
problema é que as pessoas já vão ver outras coisas para além daquilo que é interesse. Nós só sabemos As pessoas hoje em dia veem bem que são inundadas de informações. Agora estão assim porque viram no Facebook. Sim. Mas também há muita gente que não dá Facebook. Tem, mas tem que se ver as modalidades. Eu também partilhei no Facebook. Avisar-nos Oh, Bela. quais são os lugares que frequentam as pessoas. Exatamente. Não. Estão lá Mas eu também partilhei no cartazes. Facebook. A questão é que as pessoas hoje em dia não são mobilizáveis. Não são mobilizáveis. Nós fazemos aqui eventos bonitos. Este é o segundo evento que temos aqui, exatamente neste assunto, e as pessoas mantêm-se mais ou menos as mesmas. Isso tem a ver com a Não é? sociedade. Conseguimos puxar uma aula, e pelo meu lado um bocadinho também, que é a minha irmã, a minha padrinha, a minha madrinha, não é? E estamos aqui a ver, estamos basicamente familiares uns dos outros, que temos interesse e temos no nosso ADN esta vontade de querer fazer. Todas as outras pessoas, a minha mulher, o meu filho mais velho, por exemplo, em casa, não fizeram questão de vir. O mais novo está ali, felizmente, Salvou a vida, tá? Pronto, mas tudo isto é, nós temos a obrigação de arrastar aqueles que estão à nossa volta. E isso hoje em dia todos nós Aqui, eu acho que aqui ninguém está a criticar. Aqui está-se a perguntar quais são, que isso também se faz numa reunião, qualquer assunto que se faz em conjunto, apontar aquilo que poderia melhorar. Okay? Mas há bocado falou na situação de se juntar culturas. Nós aqui há uns anos fizemos aqui no Salão do Daniel e foi casa cheia. Fizemos aqui um encontro quando vieram para cá com uma comunidade ucraniana muito grande e tínhamos a Associação Juvenil do Daniel. Fizemos aqui um encontro de culturas, portugueses e ucranianos, onde na cozinha estavam pessoas ucranianas e portuguesas, e onde foram apresentados pratos portugueses e ucranianos, e foi uma casa cheia de gente, cheia, onde se experimentam comidas ucranianas, onde eles experimentaram as nossas, caromeses, couve, tudo aqui. Foi um evento de casa cheia, com os jovens a fazer. Olha, tem graça que eu não sou desse almoço. Você não devia estar cá, devia estar no estrangeiro, com certeza. Mas houve aqui há uns anos que estava cheio de gente, cheio. Mesas corridas e era a Associação Juvenil do Daniel. As plataformas de comunicação são amigos e de certeza, se calhar, se eu perguntar quem é que ganhou o Big Brother, as pessoas sabem. Mas se eu perguntar o que é que aconteceu neste último ano aqui nesta sala, toda a gente diz que isto é fechado. É um problema social, é um problema de comunicação, é um problema de atividade entre nós. Nós cada vez mais estamos mais egoístas para connosco mesmos. E a comunidade deixamos de colocarmos para terceiros resolverem, porque a Câmara é que é culpada, porque a Junta é que é culpada. Não. Somos nós os culpados. Nós não fazemos. Exigimos que façam, mas nós não fazemos. Se todos nós não fazemos, nada acontece. A Câmara só por si não trabalha, a Junta só por si não trabalha. Somos nós que fazemos com que as coisas aconteçam e que obrigamos estas entidades a trabalhar. Vamos lá todos os dias chateá-los, vamos lá todos os dias exigir que as coisas aconteçam e colaboramos na construção das coisas, caso contrário nada acontece. Eu, nesta direção, faço parte dela. Acho que sou o único elemento da direção. Estou aqui. Somos 14. Só aí vê-se. Vê-se um bocadinho aquilo que é dentro desta mesma casa, nós temos esse problema. Temos uma direção grande, mas depois uns têm que ir para a feira, outros estão em eventos, outros foram para a praia, outros estão de férias, mas isto tem que acontecer. Não é? Isto tem que se montar as mesas, tem que se montar as coisas, tem que se pôr as coisas ligadas, tem que se tratar disto, tudo esta logística. Ok? Faz melhorar a Câmara de Torres Vedras, o café que está sempre cheio. O café é o que trabalha melhor. O quê? Na Câmara. É o café. É o café que trabalha melhor. Mas também é para não fazer a freguesia. Está sempre cheio de freguesia. Estão todos a trabalhar. É a Gar do Oriente, é do aeroporto. Mas também, para além de o exigir, acho que a população, a comunidade, depois também tem que vir. Porque não é só exigir que façam, mas depois também é virem. As pessoas virem cá, as pessoas quererem cá, não é ficarem em casa, acabamos de dar história, que isto uma sextazinha e ninguém vem. Também acho que é importante a comunidade também se levantar do sofá e também vir, senão também não há nada. Esta hora de como um sacrifício, alguém que disse que vai custar mais a dirigir do que a fazer. Dito e feito, está aqui mais. É verdade. Esta casa está cheia todos os dias da semana.
todos, não, se inscreveres no Karaté, se inscreveres na ginástica e no Zumba, vais cá todos os dias, à segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias aqui. Vai matar o café, eu quero ver. O café é bem à rosa. Nós queremos. Olha, então convido lá à minha casa, vais abrir um café ali na minha casa. Não é isso que é importante. É também, mas não é só. Sim, É só para dizer que o Horácio Pedro não está por falta de saúde. Nós Esteve presente por falta de saúde. ele não foi para contar a ele, é geral, não é? Acredita, é notório que nós temos que as direções, normalmente são meia dúzia deles que trabalham. Ai, tu estás a dizer, pois, eu não estava a ouvir. Olha, obrigada a todos, mas eu queria dizer que o meu pai está sempre presente na minha cabeça, porque foi um homem que acolheu todas as pessoas em comum. Tivemos sempre ciganos à volta da minha casa, onde é agora, aqui um bocadinho do António. Sempre ali ciganos tiveram, jantavam, comiam, lavavam a roupa no tanque da minha mãe, partilhámos. E quando o meu pai faleceu, toda a noite cantaram, nunca mais cá vieram. Desapareceram daqui, não digo com o meu pai. O meu pai era uma pessoa que me deixou lembranças que eu sonho com elas todos os dias. O meu pai disse-me, Malaca, foi aquele sítio onde nós chegámos, morreu tanta gente pelo caminho, tanta gente. Não sabíamos nada do mar, só sabíamos da terra e aventurámos. Tivemos sucesso porque Malaca nos aconteceu. Eu fui para Timor-Leste, fui convidada para o Ministério da Educação, tinha que vos dizer isto. Não vim embora sem me tirar o Sr. Embaixadora, deixasse lá ficar nas férias, tive 3 anos, não vim cá. Tinha lá tempo para ir a Malaca, porque o meu pai pediu-me, ele compreendeu. Eu fui a Malaca e digo, Malaca está sempre a pensar em nós. Malaca tem tanto amor pelos portugueses. O Afonso de Albuquerque deixou lá coisas, ninguém se divorcia, os casais não se divorciam. Têm todos o nome do português, pai no fim. Casaram-se com indianas, com pessoas que não são de Malaca, mas o nome perdura sempre em português. Há coisas que vale a pena pensar e eu penso nos descobrimentos como a coisa mais importante que nós fizemos. A Europa para mim não me diz nada. Não me diz nada porque está a regularizar tudo no mesmo tom. Quer dizer, as ideias que a Europa tem transmitem-nos em Facebook, transmitem-nos as leis. Nós não percebemos, não podemos sequer a ideia dos europeus. O europeu foi uma coisa que realmente nasceu, mas obriga a partilhar coisas difíceis. Não nos explicam tudo isto sem enredador por causa da Europa. Não sou contra a Europa, mas acho que a Europa não define as características dos povos. É por isso que há estes distúrbios, é por isso que estão descontentes. Nós sabemos que a Europa não quer saber disso para nada, embora agora Montenegro tenha uma promessa diferente, vamos ver se consegue. Mas os descobrimentos não, os descobrimentos foram. Eu lembro-me do padre António Vieira dizer, eu fiz tanto no Brasil, o meu país não quis saber, mas paciência eu fiz. Eu estou como o padre Vieira, é muito difícil uma pessoa ter este espírito deixado para um pai, está sempre presente, e que depois, por sorte, a minha mãe escolheu um homem que fez o meu destino, Augusto da Conceição, que também tinha estas ideias e que também me completou a formação sobre o que eram os descobrimentos, sobre o que era Portugal no tempo em que nós vivemos. 25 de Abril foi de facto uma grande vitória para a democracia, mas eu gostaria que não tivéssemos tido a democracia deste jeito. Democracia em que as pessoas não esqueceram-se completamente os idosos, onde o amor não existe, onde as pessoas se desprenderam, onde as pessoas realmente agora não se interessa que tenha pai, tenha mãe nos lares, encaixam-se todos no lar. E as crianças vão para os infantários. E disse-me há dias o professor da Santa Casa da Misericórdia, que é um homem que eu gosto muito, foi professor da Escola Técnica. Olha, Luizinha, sabes uma coisa que eu te digo? As mães estão aqui todo dia no café com cães, ter os filhos nos lares, ter os filhos nas creches, os pais nos lares. E vêm aqui pedir-me ainda coisas para os pais. Está tudo muito complicado, nós estamos determinados, porque os nossos filhos já não têm tempo para nós. Mas uma coisa é certa, nós temos todo o tempo para eles, todo o tempo para eles. Queria-vos dizer que isto que me move não é só agora. Fizemos aqui um festival luso-romano, o padre Vítor não teve cá, mas mandou uma mensagem dizendo que se soubesse que era um festival luso-romano, estava aí com eles. Foi um sucesso.
Os momentos chegaram, só os primeiros indivíduos que estavam cá. Adoraram, conseguimos fazer momentos quase todos no país. Dançámos, cantámos uns com os outros, trocámos a nossa partilha de comida, de saberes. Dançámos e hoje os momentos passam por mim e dizem boa tarde, boa tarde. Eu digo boa tarde a toda a gente. Isto de facto é integração. Os ciganos estiveram sempre integrados. E mais, as pessoas que vêm chamadas os ratinhos, vieram para cá, para a minha casa, depois do meu pai morrer, muito cedo, eram pessoas que nos ensinavam tantas coisas da Serra da Estrela, faziam-nos telefones, iam para a caldeira com uma batata e com um cordão e a gente também com uma batata no cala. Falávamos como se estivéssemos a falar uns dos outros, coisas que eu recordo ao meu pai. O meu pai, de facto, deixou-me uma sensação de que tem que trabalhar para os outros. Eu não trabalho para mim, trabalho só para a comunidade. Tenho aqui uma pessoa sempre comigo que é a Carmina. A Carmina é uma pessoa que tem tanta cultura, tem tanto saber, através do seu prazer e do seu pai. Todas as pessoas que vinham de Lisboa caíram na casa dela, porque eles sempre sabem. Ela já me passou um monte de coisas e eu pensei, tenho que fazer um levantamento às famílias do Amial. Famílias dessas do Amial merecedoras, famílias dessas do Amial que eu quero deixar, não quero deixar morrer. E que o Zé, de facto, me completou e me disse, eu vou-te ajudar. É um homem que sabe muito, sabe 3 vezes mais que eu sei. Mas também tenho alguma coisa que agradecer, que é o ter vindo voluntariamente. Isto voluntariamente é uma coisa que não se paga. Eu tenho aqui o Presidente, tenho aqui um Presidente de Câmara, que é o marido da nossa querida São, esteve aqui a falar. Também partilhei com ele coisas maravilhosas, incluindo aquele pátrio, ou seja, o purete e aquele chão que o Juliano fez. Fiz o tudo, porque não, até que o telefone ainda telefone que ainda estava. Temos sempre a partilhar. Fiz festivais e da eleições da avó, na Casa do Povo, quer dizer, não há nada que eu não digo para os outros. Eu não vou lá nenhum, não tenho férias, não gasto o meu dinheiro, não só nestas coisas, mas sou feliz. E por fim, como o Covid me pediu de ir para Malaca, eu tive que fazer qualquer coisa e criei o chamado CLEC, Centro Locais de Educação Comunitária. De facto, um projeto que foi ganho pela Comunidade Europeia e que nós criamos os Centros Locais de Educação Comunitária. Estou aqui agora por isso tenho aqui com 3 parceiros, a Santa Casa da Misericórdia, o CNS e um chamado ensino profissional, que é o CEF, que é a nossa chamada ESC. Temos feito um trabalho muito bom, mas os centros locais de educação comunitária eram para funcionar em todos os momentos, de todos os sítios da chamada Conselho. Eu tenho 2 respostas positivas. Monte Redondo e a Rebellia Freixeira, através do Presidente Remar. Os outros nunca mais fizeram nada e, portanto, estamos a partilhar ainda muito pouco, mas eu não desisto. Não desisto porque acho que vocês todos merecem. E aqueles nossos amigos que têm assistido aos encontros, têm tido os jovens da Santa Casa da Misericórdia, têm tido os jovens da ESCO, e tiveram os jovens também da Misericórdia, em que vocês estiveram aqui presentes, se lembram. Valeu a pena, os jovens estão sensibilizados, se a gente os sensibilizar. Eu tenho muita coisa para passar. Será, se vocês entenderem que a associação, a direção aqui, todas as quintas-feiras ou todas as segundas-feiras, temos passado filmes disto que é interativo. Vale a pena. Tem sido um trabalhinho. Olha, às vezes estou, como diz o Leonel, estou sozinho, mas faço. Se eu vivesse cá, eu ajudava, mas queria-vos dizer que este encontro já era para ter sido mais cedo, mas por respeito à nossa posição dos que foi o Sr. Pereira que fez, nós anulamos, portanto atrasámos e agora estamos aqui. A Carminta tem imensas coisas que já me pediu para publicar, eu tenho que dar resposta e gostava que ela também desse alguma palavrinha, porque ela é uma mulher muito sensível e muito culta. As nossas bibliotecas itinerantes que nos deixaram a leitura de parte fez muita falta. Ela estava lá, estava aos livros todos para casa. Mas aqui não há um espaço de biblioteca. Mas os espaços fechados não levam as pessoas para lá. Havia sim. É com o itinerante levam o livro para
casa está descansada, foi ali. Na altura havia sim, havia aqui no Salão Não Imperial havia. uma biblioteca. Só aqui, que foi sim, a biblioteca que estou quietinhos e isso não... que era aqui ao lado, ainda me lembro que Criaram aí contos, era lá. coisas... Não serve nada ter uma biblioteca parada. Uma biblioteca parada... Não é fechada. Sim, ou fechada. Digo parada, quer dizer que A não Fundação tem Carlos saídas e entradas de livros. A Fundação Carlos Tem tempos, mas será possível voltar a dinamizar isso? E eu amo os livros, que eu tenho milhares de livros. Há montes de coisas que podem ser feitas. Não há, é a vontade humana. As pessoas estão todas acomodadas, não querem ter É o trabalho. problema da sociedade Mas mais eu chamo a pessoa que volta a criar a Fundação Carlos. Coisas novas. As pessoas passam para casa, escolhiam e passam aqui, estavam em casa a ler. Ninguém se descobre, só olhar as nossas casas, todas as disponibilidades. A biblioteca de todos os festas agora está no edifício que era a Fundação, se chama a Fundação. É embaixo Está no Clemente. Na moagem A Clemente. antiga moagem Clemente. está aí fechada, no primeiro andar não vai lá ninguém. Mas não está fechada, está aberta todos os dias. Fazem atividades, não vai lá ninguém. Está aberta todos os dias. Pois, mas É em todos. Sim. faz perto da água, não vai ninguém daqui à Biblioteca Municipal. Quer dizer, reuniram tudo nas cidades, nas grandes cidades, esqueceram de comunidades rurais. Esta é a minha luta às comunidades rurais. Isso tem a ver também com as mentalidades das Direitos pessoas. humanos das pessoas idosas do conceito estão os vetos, mas mais rurais do que a cidade. E as cidades têm um monte de coisas que às vezes é só para gastar minha feira de São Pedro, ou o Carnaval, ou mais. E não tem outras atrações. Nós temos que mover as nossas crianças, nós mais conscientes de que as crianças precisam receber esta transmissão do passado. Eu estou sempre com o Santiago, que tem 4 anos, está a fazer 4 anos. Então eu estive a ver a porta de Santiago, uma lá da Europa. Está lá o meu nome no Santiago, está a porta de Santiago. Tu gostaste lá, gostei muito de acabar aí, disse mesmo. Quer dizer, são coisas muito simples, mas que não esquecem. Com os olhos, eu agradeço a toda esta presença de vocês. Queria que continuássemos aqui a trabalhar. O Horácio já me disse que sim, já nos conseguiu muito puxar para estarmos aqui, mas temos que nos organizar, que vocês têm que dizer quais são as disponibilidades que têm para dar continuidade a este. Estamos aqui a falar, temos que ter alguma disponibilidade, como se vai à ginástica, como se vai aqui, temos que ter também um tempo a estar aqui no nosso cantinho, a fazer coisas com os novos. Isto é muito importante, portanto eu agradeço a vossa presença, mas vamos continuar, porque é importante que a gente continue. Até porque esta coletividade tem muitas capacidades para receber pessoas. O Horácio também está sensível, não está aqui hoje, está vendo, mas eu agradeço a vossa presença, está bem? E também uma partilhazinha, e ao Zé, ao nosso Zé Fiel, que é o Zé da Rita, como diz o nosso amigo, de facto, enalteceu este projeto. E ele vai continuar e vamos ter que arranjar agora trabalho nosso para completar, porque agora tem que ver o meu cunhado, que está muito bem, o nome dele, arranjou alcunhas, arranjou os nomes, mas faltam os nomes das mães e das mulheres dos caminhos. E vocês têm que ir para casa, têm que saber quem eram as mães, porque não estão aqui, não só o nome de homens, está certo, António? Certo? E temos que buscar o nome das nossas mães, porque o mais muito importante, a senhora Rita, e etc., todas as mães que fizeram muitas coisas. Então vá. Sim, que se ouve toda a gente. Eu, em relação ao que tu disseste, por causa de hoje as pessoas vão para os bares e não há tempo para os atender, e as mães vão para pôr os filhos nas creches, mas isso já foi um avanço que pronto, a vida teve, não é? Das pessoas terem acesso aos empregos, as mulheres terem vontade de trabalhar e como têm os homens emprego, as mulheres também gostam de ter. Eu nunca tive, mas, no entanto, reconheço que é assim.
Portanto, as coisas mudaram. E, gente, há coisas que devemos ajudar a resolver. Portanto, foi também um avanço da democracia. Olhamos para o passado para deixar para os nossos jovens. Eu acho que é uma coisa. Claro, é processo de democracia que vamos orientar. O problema aqui é relativamente simples. Há ideias gerais, elas não valem nada se não tiverem organização. E a organização das ideias implica sempre um núcleozinho de pessoas que tomam a iniciativa. Se não houver um núcleo de pessoas que tomam uma iniciativa, se organiza e que tenta mobilizar, não adianta. Esta conversa, eu venho para aqui, sou um intelectual, ok? Muito obrigada pela tua presença. Sou um intelectual. O intelectual não é propriamente a forma melhor para mobilizar a diversidade das pessoas de uma aldeia, ok? A mobilização das pessoas de uma aldeia tem que nascer de um núcleozinho de pessoas, podem ser 2, podem ser 3, podem ser 4, que esteja convencida que é uma boa ideia e depois começar a mobilizar as pessoas. Claro que os jovens são peças fundamentais nesta dinâmica. Se a gente quer desenvolver uma aldeia, a gente tem que ir buscar as energias mais relevantes. É a juventude. A juventude está cá ou não está? Está se sentir que os problemas que estão a ser tratados são relevantes. Portanto, tudo parte da identificação de problemas.